comprar um produto, chegar em casa e perceber que a data de validade já passou. Ou pior, consumir o alimento, bebida ou medicamento antes de saber que ele está vencido. Muitos estabelecimentos não cumprem o que determina a lei, que proíbe este tipo de venda. E os consumidores desatentos acabam sendo prejudicados. O que fazer nestes casos? É o que você vai ver no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos do consumidor que encontra ou compra um produto vencido. A Constituição Federal determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio eu converso com Israel Mascarenhas, especialista em direito do consumidor, e com Larissa Mazzocco, mestre em nutrição humana e consultora de controle de qualidade de alimentos. Obrigada por aceitarem nosso convite. Doutor Israel, essa obrigatoriedade de ter um prazo de validade nos produtos sempre existiu ou é algo recente? É algo recente agora que veio o Código de Defesa do Consumidor, que completou há pouco tempo 25 anos, e lá tem uma disposição expressa falando sobre o prazo de validade dos alimentos, que quando vencidos se tornam impróprios para consumo. E no caso dos produtos artesanais, doutora Larissa, que tipo de cuidado a gente deve ter? Como é que deve ser essa questão da validade? Os produtos artesanais, o controle deve ser interno da produção, onde os supervisores da produção colocam a validade, tem um prazo de validade certinho para cada tipo de alimento. O consumidor precisa estar atento à aparência, ao cheiro, quando provar também, porque produtos artesanais são geralmente prontos para consumo, então eles têm que ser consumidos de imediato. Valem por menos tempo, né? Por menos tempo, justamente. E mesmo sendo proibido, é comum a gente encontrar produtos com data de validade já vencida nas prateleiras dos estabelecimentos, o que é considerado um crime pelo Código de Defesa do Consumidor, já que coloca em risco a saúde das pessoas. Você comprou um produto no supermercado e quando foi consumir percebeu que estava vencido. E aí, o que fazer? É de responsabilidade do mercado, né? Verificar. Então, acho que voltaria sem sombra de dúvida no mercado. Com certeza, a gente traz de volta ao supermercado, né, e para trocar. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade em ressarcir a pessoa que foi lesada recai sobre o fornecedor ou sobre quem vendeu o produto. Isso quando algum alimento for nocivo à vida ou à saúde, seja por estar com prazo de validade vencido ou por ter sido adulterado. Os produtos que estão fora do prazo de validade devem ser retirados, né, para evitar que o consumidor adquira e consuma esse produto que pode ocasionar danos à saúde, né? Na fiscalização do PROCON a gente sempre atua, né, no sentido de que se há produtos vencidos dentro do estabelecimento, o estabelecimento sim se responsabiliza e deve averiguar diariamente e ver se esses produtos estão vencidos ou não. O consumidor também deve ficar atento a alguns fatores importantes para a conservação do produto depois de chegar em casa, como, por exemplo, o armazenamento. O alimento pode até estar dentro do prazo de validade, mas quando abrimos a embalagem, o processo de degradação é acelerado. Entre os alimentos que mantêm os nutrientes por menos tempo depois de abertos, estão leite e derivados, como requeijão, creme de leite e queijos, enlatados, ovos e carnes. Mas é bom lembrar que quando o consumidor compra um alimento embalado e só percebe que está estragado quando chega em casa, tem um prazo de até 30 dias para reclamar os seus direitos. Doutor Israel, o que esse consumidor que chegou em casa, percebeu que o produto estava estragado e precisa reclamar, o que ele deve ter em mãos e aonde ele deve ir? Ele deve retornar ao estabelecimento onde ele comprou o produto munido da nota fiscal, para que lá eles consigam comprovar que o produto realmente foi adquirido lá e possa se trocar por outro. E é bom levar o produto junto também? Sim, com certeza. Doutora Larissa, que tipo de produtos causam mais mal ao consumidor? O que pode acontecer se a gente consome um produto que já está vencido? Principalmente produtos perecíveis são os que causam mais malefícios, porque eles se degradam mais rápido. Caso a gente consuma algum alimento vencido, a gente pode contrair doenças transmitidas por alimentos, que são alguns micro-organismos, como bolores, leveduras, bactérias até tóxicas. Então, a gente pode ter tanto sintomas gastrointestinais, quanto falta de ar, enfim, vários sintomas que a gente precisa ir até um hospital, ter um tratamento, enfim. Causa bastante malefício para a saúde consumir alimentos vencidos.
Agora, a gente viu aí na reportagem o problema do acondicionamento nos supermercados. Mas em casa também é bom a gente ter esse cuidado onde guardar cada tipo de produto, não é mesmo? Sim, é bom a gente ficar atento ao rótulo. Muitos produtos falam, após aberto, consumir em tantos dias, sob refrigeração ou em locais secos ou congelados, enfim. Depende de cada tipo de produto. Doutor Israel, e é feita uma fiscalização constante nos estabelecimentos, até para verificar se há ou se não há produtos vencidos? Nos grandes estabelecimentos, a fiscalização ela é mais incisiva, né? Até porque há uma rotatividade maior de produtos. Agora, quem faz essa fiscalização é a vigilância sanitária, que tem ligação com a própria Anvisa. Agora, em estabelecimentos menores, o consumidor ele deve estar mais atento, já até porque a quantidade de estabelecimentos é muito grande e nem sempre os fiscais conseguem chegar até eles. E quando é encontrado um produto vencido no estabelecimento, que tipo de punição ele pode ter? Se, por exemplo, alguém da Anvisa ou do PROCON foi lá e descobriu produtos vencidos, o que acontece com esse estabelecimento? Ele pode sofrer primeiramente sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor e ele vai ser analisado durante o período de tempo. Caso isso persista, ele pode responder criminalmente também. E pode até ser interditado também? Sim, o estabelecimento pode ser interditado e, em alguns casos, fechado definitivamente. Bom, nós temos uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. De quem é a responsabilidade de olhar o vencimento de um produto? É do consumidor ou do comércio que vende? Doutor Israel, bom mesmo é cada um fazer a sua parte? Isso. O empresário ele tem que realmente ter um controle de qualidade nos produtos que ele comercializa, mas a gente sabe que nem sempre essa fiscalização ela é 100% garantida. Por isso que o consumidor ele deve estar atento, principalmente a esses consumos de uma perecibilidade maior, de um desgaste maior, e se ele averiguar que o produto é vencido, solicitar a troca imediatamente. E os consumidores hoje estão mais conscientes, doutora Larissa? Estão, principalmente em relação a alimentos frescos, alimentos vendidos prontos para consumo. Hoje, muitos estabelecimentos têm nutricionista ou têm alguma consultoria em nutrição que treina os funcionários para que eles mesmos façam esse controle de qualidade, façam o controle de validade de todos os alimentos, façam o condicionamento correto. Então, isso está ajudando muito. E quanto mais o consumidor ficar de olho, melhor para os estabelecimentos terem um controle de qualidade mais efetivo. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Eu gostaria de saber se quando um produto está com a validade vencida, ele ainda pode ser consumido sem causar problemas à saúde. Doutora Larissa, a gente já falou aqui o que pode acontecer, mas isso vale para todos os produtos ou algum tipo de mercadoria tem uma tolerância um pouco maior e ainda pode ser usada depois daquele prazo que aparece lá? Não, a orientação é não utilizar nenhum tipo de produto vencido, porque o fabricante, o fornecedor ou quem até produziu esse produto já deu um prazo de validade máximo para que ele não tenha, não ofereça problemas à saúde. Então, eu aconselho a não consumir nenhum tipo de produto vencido, seja ele carne, um produto seco, em pó, enfim, sempre na data de validade. E também outra coisa que a senhora falou na pergunta anterior foi a questão de se está escrito lá, depois de aberto, consumir em 3 dias, por exemplo, mesmo que ainda esteja dentro da data de validade, é bom respeitar isso, né? É bom respeitar, porque aí a gente tem certeza que o produto não vai fazer mal para a nossa saúde. Outra situação que acontece muito, principalmente em supermercados, é encontrar produtos com a embalagem danificada. No caso de latas, por exemplo, que tipo de risco isso traz para o consumidor? Sim, latas amassadas liberam o metal de dentro, isso pode fazer muito mal à nossa saúde, porque é algo industrial, né? Latas estufadas também significa que tem algum micro-organismo respirando dentro daquela embalagem. Então é importante a gente só consumir produtos que estejam com a embalagem totalmente íntegra. E, doutor Israel, isso pode trazer algum tipo de punição também para o estabelecimento que coloca à venda ali um produto com a lata amassada, com a lata estufada, por exemplo? Sim, como eu falei, a fiscalização ela deve ser feita em alguns casos diariamente, principalmente em relação a esses produtos, né, laticínios ou produtos acondicionados. E o consumidor, em hipótese alguma, comprar esses produtos e consumi-los, que como a própria doutora falou, eles podem ter um risco à saúde muito grande. E se eu chegar em casa e perceber que a lata está amassada ali, eu posso voltar para trocar também? O Código de Defesa do Consumidor prevê esse direito? Claro, porque é um produto impróprio ao consumo. Se o produto é impróprio ao consumo, o consumidor tem o direito, né, respaldado legalmente, para poder retornar ao estabelecimento, como eu falei anteriormente, com a nota fiscal e solicitar a troca do produto. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O que a gente deve olhar em um produto que é vendido sem um prazo de validade impresso, como nos açougues, por exemplo?
Doutor Israel, a gente chega num açougue e não tem ali a data de validade, mas tem que ter algumas especificações, o que tem que constar ali para a gente ter certeza que está consumindo um produto de qualidade? Primeiramente, o consumidor ele deve averiguar a forma que aquele produto está sendo acondicionado. No caso da carne, verificar a temperatura, realmente se é uma temperatura refrigerada, e também verificar a aparência do produto. Então, se ele vai comprar, às vezes, 500 gramas de picanha, ver realmente como é que está o corte, se não tem nenhum tipo de coloração estranha, um cheiro também que não condiz com a carne. Doutora Larissa, outra preocupação do consumidor, muitas vezes, é com aqueles produtos que vêm um pedaço só. Por exemplo, queijo. A gente vai comprar, não compra a peça inteira, compra um pedaço que já foi cortado ali pelo supermercado, fatiado, por exemplo. Nesse caso, muitas vezes a gente fica com medo ali de ser produto que está sendo reaproveitado. Como ter certeza de que ainda é um produto que está bom para consumo? O ideal é a gente pedir sempre para embalar na nossa frente. Então, eu vou fatiar um queijo, pedir para fatiar na hora, comprar algum presunto, também fatiar na hora. Mas o controle tem que ser feito pelo supermercado. Então, assim, é proibido a gente vender produtos vencidos, mesmo que ele seja modificado. Por exemplo, a peça venceu, mas eu vou fatiar e vender mesmo assim, é proibido. Então, a gente o ideal é a gente ter esse controle, ser embalado na hora, e ver realmente a aparência, como o doutor Israel comentou, ver a aparência, se ele está com um cheiro adequado, entre outras características. Agora, doutor Israel, se o consumidor comprou o produto, a validade estava certinha, mas depois ele passou mal, quais são os direitos dele? Bem, primeiramente, é interessante que ele vá até um médico e descubra as causas dessa intoxicação alimentar. Um exame um pouco mais apurado pode relacionar, às vezes um laticínio, às vezes uma intoxicação por carne. E se ele não tiver consumido aquele alimento na sua totalidade e realmente ficar averiguado que houve uma intoxicação por causa daquele produto, retornar até o estabelecimento e solicitar, de uma forma cordial, que se ele teve algum gasto com remédios, gasto com o hospital, que o estabelecimento reponha. Caso o estabelecimento se negue, que ele procure as medidas judiciais cabíveis. E o consumidor ele tem direito a verificar ali, tentar entrar, por exemplo, numa área interna de um estabelecimento, até para ver se tem condições de higiene ou não? É interessante que ele faça a solicitação à própria vigilância sanitária. Se ele tem alguma suspeita, ele pode eventualmente requerer que algum representante da empresa faça como digamos, um tour lá. Alguns estabelecimentos permitem que o consumidor vá até lá, até uma campanha de alguns restaurantes de fast food tinha exatamente essa permissão do consumidor, mas não é obrigatório. O estabelecimento ele pode se negar a deixar um consumidor até por questões de higiene. Mas é uma boa estratégia, né, doutora Larissa, mostrar, por exemplo, que está tudo certinho na cozinha, né? Sim. A gente tem vários estabelecimentos a gente chama de cozinha show, que não existe parede, é uma parede de vidro transparente, que a gente pode ver como é que está sendo produzidos os alimentos, ver o uniforme dos funcionários, está todo mundo de touca, máscara. É muito bom conhecer as cozinhas também, de onde você mais frequenta, enfim. Mas tem que tomar bastante cuidado também. Estar sempre com calça comprida, sapato fechado, usar a máscara, tirar todos os adornos. Não é simplesmente pegar e entrar no estabelecimento, porque a gente pode ser uma fonte de contaminação também. E aí a estratégia funciona ao contrário, né? Justamente. Bom, e nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, estamos falando sobre o que o consumidor deve fazer quando encontra ou compra produtos vencidos. No estúdio, eu converso com Larissa Mazzocco, mestre em nutrição humana e consultora de controle de qualidade de alimentos, e com Israel Mascarenhas, especialista em direito do consumidor. E uma campanha feita pelo PROCON em parceria com supermercados de alguns estados brasileiros estimula os consumidores a ficarem de olho na data impressa nas embalagens. Pelo acordo, quem achar um produto vencido leva outro de graça, mas dentro da validade. Você é daquelas pessoas que vão ao supermercado e ficam de olho na validade dos produtos? Não, sinceramente não. O Bruno é. Há 2 anos, ele se tornou uma espécie de fiscal da validade dos produtos. Estava no mercado com a minha mãe e, porventura, nós pegamos uma garrafinha de água sanitária e observei, sem nenhuma intenção, a validade e o produto se encontrava vencido, né? Levei até o caixa, não sabia da existência do acordo do PROCON, o de olho na validade, e o gerente do supermercado falou, olha, realmente está vencido, posso providenciar a reposição? Ai, nossa, que reposição? E ele veio explicar, né, o que é o programa de olho na validade. Funciona assim. Se o cliente encontrar algum produto vencido na área de vendas, o supermercado é obrigado a dar um produto igual e dentro do prazo de validade para ele. A regra também vale para as quantidades. Por exemplo, achou 50 iogurtes fora da data de validade?
leva 50 iogurtes dentro da data normal de consumo para casa. Se não tiver o produto no estoque da empresa, o estabelecimento deverá fazer a substituição por outro. Essa prática que eles utilizaram é uma maneira para que possa fazer uma fiscalização em relação aos supermercados, entendeu? Para que o consumidor possa ser um fiscal e ter um certo benefício, né? E os supermercados que fiquem de olho, porque o cliente já está. Eu vejo tudo, eu vejo o preço alterado, aí eu faço queixa, eles não gostam muito de mim. Ai, é uma loucura. Essa consumidora aí pode servir de exemplo, tem que olhar tudo mesmo, né, doutora Larissa? Sim. A gente sempre tem que ficar atento a esses prazos de validade, porque o alimento vai ser fornecido para a nossa família também, não só para a gente. Então, cuidar da saúde de todos é importante, essa fiscalização tanto nossa, quanto educar os nossos filhos para que eles também façam isso, enfim. E criança costuma cobrar mesmo, depois que eles aprendem, eles cobram mesmo, né? Eles são assim mesmo. Criança e idosos são os mais suscetíveis às doenças transmitidas por alimentos, então são pessoas que têm que estar ainda mais atentas aos prazos de validade. Doutora Larissa, e transformar os consumidores em fiscais é uma boa estratégia? Isso acaba forçando os estabelecimentos a se preocuparem mais? Sim, não só supermercados, mas também padarias, restaurantes. Quanto mais a gente ficar de olho, quanto mais for cobrado, mais atenção a gente vai ter lá dentro na produção, pelos fiscais, pelos nutricionistas, enfim, por todo mundo envolvido na parte de produção de alimentos. Agora, doutor Israel, a gente estava pesquisando para fazer o programa e nós achamos uma coisa interessante. Um supermercado na Dinamarca abriu esse ano e vende apenas produtos vencidos. Isso no Brasil não seria possível, não é mesmo? Não, até porque a prazo de validade na Dinamarca, o conceito de prazo de validade é diferente do daqui. Aqui o prazo de validade, quando ele é ultrapassado, ele já torna o alimento impróprio para consumo, ou seja, se o estabelecimento comercializar, pode incorrer em algumas sanções administrativas e responsabilidade criminal também. Já na Dinamarca é interessante, porque você tem uma classificação de produtos frescos, né, para serem consumidos, assim, é como se tivesse acabado de sair da plantação, né, ou já acabasse de sido feito, e ele tem um prazo considerado como fresco. Após esse prazo, ele é considerado próprio para consumo, mas não fresco. Então, só para esclarecer até os telespectadores mesmo... Não é bem produto vencido, não é um produto estragado, digamos assim. Outra coisa que a gente vê muito também é os supermercados ou as farmácias ali fazerem promoções de produtos que estão com a data próxima do prazo de validade. Isso aí pode, né? Isso pode, e tem uma legislação aqui do Distrito Federal de 2011 que pede para os estabelecimentos destacarem que o produto está com prazo de validade próximo a ser vencido, destacar a data e também, se ele estiver em promoção, que coloque realmente o valor diferenciado de um produto que estava num período de validade mais longo para aquele que tem um período de validade mais curto. Mas aí é bom o consumidor ficar atento e não querer fazer uma economia a todo custo, né, doutora Larissa? Porque se ele compra uma coisa que ele não vai usar, ele acaba perdendo, né? Justamente, produtos em promoção, porque estão perto da data de validade, é bom comprar só a quantidade que eu vou conseguir consumir até o prazo estourar, porque senão não vai ter adiantado de nada a economia, né? Bom, vamos à última pergunta, feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Os restaurantes podem reaproveitar os alimentos ou podem doar o que sobra? Doutor Israel, existe alguma regulamentação sobre isso? A questão de doação de alimentos digamos assim, uma atividade temerária para esse tipo de estabelecimento. Por quê? Digamos que um restaurante, um fast food, ou então um próprio restaurante de comida caseira. Então, se ele pegar as sobras e fazer uma doação, pode incorrer o risco de intoxicação ou de algum problema na saúde de quem vai receber esses alimentos. E pode responder por isso também, civilmente ou criminalmente também. Então, a sugestão é, se for para fazer uma atividade de doação, de caridade, que se faça uma movimentação do próprio estabelecimento até o local, às vezes um orfanato, às vezes um lar de idosos, e prepare ali a comida, que vai ser muito mais interessante, muito mais seguro. Doutora Larissa, o que pode ser feito para evitar o desperdício? Já que muitos restaurantes sobra comida e eles evitam doar até para não ter problemas, como o doutor Israel comentou aqui. O que pode ser feito aí para evitar o desperdício de alimentos? A instrução normativa número 4 da Visa-DF, ela fala que existe a sobra limpa. A gente pode reaproveitar o que não foi exposto ao consumidor, por exemplo, em restaurante self-service. O que ficou dentro da produção acondicionado, a gente pode servir no outro dia, modificando o produto ou do jeito que ele foi servido, que ele iria ser servido mesmo. O desperdício é bom a gente evitar em relação a saber a quantidade que você vai produzir, ter sempre um controle, se for produzir uma quantidade a mais, não servir todo o alimento de uma vez, deixar um pouco dentro da produção, para que ele possa ser servido ou no dia seguinte ou no decorrer dos dias mesmo, no prazo de validade certinho. Bom,
Bom, e será que o consumidor fica de olho na validade dos produtos? A nossa equipe foi às ruas para conferir. Hoje em dia as pessoas cuidam mais sobre a validade, sim, só que se perceberem que comprou um produto fora da validade, eles não vão atrás não. Além da burocracia, dá trabalho, leva tempo. Às vezes é só um produto e é por causa de R$2, alguma coisa assim, voltar no supermercado para reclamar alguma coisa assim. Normalmente eu não vou atrás, mas eu creio que deve existir pessoas sim que reclamam, que vão atrás dos seus direitos. Comprei uma carne, eu verifiquei que ela estava com mau cheiro, a data de validade não estava legal, voltei lá no mercado, devolvi, pedi meu dinheiro de volta. Eu acho que o pessoal está bem consciente em relação a isso. E muita gente não vai atrás mesmo do direito. Às vezes, porque a quantia é pequena, eles nem se preocupam. É triste, né? Assim, porque você acaba gastando um dinheiro que não vai nem aproveita, às vezes. Doutor Israel, por menor que seja o valor, o consumidor deve reclamar sempre, né? Isso acaba forçando os estabelecimentos a terem mais cuidado, não é mesmo? Claro, até porque o estabelecimento que acondiciona esses produtos, ele pode acondicionar uma quantidade maior. E também, às vezes, um alimento que esteja contaminado pode contaminar todo o resto. E, digamos assim, às vezes o consumidor ele não quer retornar porque seria um produto muito barato. A gente tem que pensar também em cuidar da nossa saúde. Às vezes, aquele produto de R$2 pode desencadear uma internação ou desencadear vários remédios que sairiam muito mais caro. E o que deve ser feito com os produtos que venceram? A legislação prevê, por exemplo, que tipo de destruição ou que tipo de destinação deve ser dado a eles? Eles devem ser realmente descartados, né? Porque como eu falei anteriormente, no Código de Defesa do Consumidor, um alimento com prazo de validade vencido, ele se torna impróprio para consumo. E realmente o estabelecimento que comercializar esse tipo de produto, ele pode incorrer nas sanções administrativas e penais e ter o estabelecimento fechado. Então, por segurança, tanto para os consumidores quanto para os empresários, seria descartar. Doutora Larissa, agora, no caso dos remédios, por exemplo, a gente tem em casa, muitas vezes, não consumiu ali, não doou para alguém, quando vê, está vencido. Esses aí, a gente tem que ter um cuidado maior até na forma de jogar fora para não prejudicar o meio ambiente, não é mesmo? Isso. Esses medicamentos, se for líquido, por exemplo, a gente precisa descartar no ralo mesmo, em vez de jogar o frasco inteiro fora, porque alguém pode consumir, pode cair na rua, enfim. Comprimidos também é bom a gente sempre descartar da cartela para que eles se deteriorem e, em hipótese alguma, consumir medicamento vencido, porque ou eles podem trazer um efeito colateral ou não ter mais o seu efeito contínuo, né? O efeito certinho que ele precisa ter. Bom, agora só para a gente encerrar, então, eu queria ver que tipo de dica vocês dão para as pessoas. Se o melhor mesmo é todo mundo ficar atento e olhar ali antes de sair do estabelecimento, até para evitar problemas maiores. Doutor Israel. Que o consumidor ele faça realmente essa fiscalização, tanto do estabelecimento, das condições de higiene no próprio ambiente e também dos produtos, para evitar realmente um desgaste de ter que se deslocar até o local novamente e que ele também não tenha nenhum tipo de problema de saúde, às vezes por um descuido. Então, que fica realmente uma fiscalização para o consumidor não ter preguiça de olhar a data de validade. E quais são as dicas da senhora, doutora Larissa? Primeiro, preferir estabelecimentos que têm nutricionista, porque o controle vai ser muito melhor do que de estabelecimentos que não têm. Então, vai ter sempre um controle higiênico-sanitário mais forte, enfim. Além disso, evitar consumir produtos que estão há muito tempo perto do prazo de validade, comprar produtos prontos para consumo que vão ser descartados no dia, enfim. Consumir sempre produtos frescos e não sair do estabelecimento sem conferir tudo certinho. Data de validade, que dia que foi fabricado, a aparência, o cheiro, até o próprio sabor, se a gente pode ter algum tipo de prova no estabelecimento. Bom, então fica a dica aí, de olho na validade. E com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Larissa, doutor Israel, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também pela sua companhia. Participe enviando a sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.